Giro pelo Mundo Entrevista. Após o pedido do governo brasileiro e de outros países, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nos Estados Unidos um projeto de resolução sobre a proteção da privacidade na era digital. A medida veio depois dos escândalos de quebra de privacidade e espionagem por parte do governo norte-americano contra cidadãos daquele país e de diversos outros, além de governos e empresas. Vamos saber o que realmente foi proposto pela ONU em uma entrevista de Marina Fauci. A proposta foi apresentada pela primeira vez durante o discurso da presidente Dilma Rousseff nos debates de líderes internacionais no mês de setembro. No documento, os países repudiam o que classificam de abusos em processos de vigilância e coleta de dados pessoais em massa. Sobre o assunto, nós conversamos com a doutora do Programa de Direito, professora Leila Bijos. Bom, quais as reflexões, professora Leila, que podem ser feitas a partir dessa proposta que foi apresentada às Nações Unidas pelo Brasil e também pela Alemanha, na tentativa de proteger, de estabelecer essa proteção da privacidade na era digital? Em primeiro lugar, o que nós temos que pensar em 3 pontos que são essenciais na vida dos cidadãos. Vamos falar de cidadão. Em primeiro lugar, a liberdade. Em segundo lugar, a privacidade e direitos humanos. Porque o indivíduo, ele tem direito a essa liberdade. E essas mudanças provocadas pela internet na vida da pessoa e também nessa esfera do poder estatal, ela realmente deixou não só os chefes de Estado extremamente inseguros, mas também deixou a cada uma das pessoas. Nós sabemos que a espionagem ela sempre existiu, no âmbito do governo. Isso faz parte de um país vigiando o outro, a teoria hobbesiana de verificar se tem ou não tem, algum país que vá declarar guerra ou que vá atrapalhar o comércio, porque o mundo é feito de comércio, a economia em primeiro lugar. Então, a partir desse momento em que nós temos toda a nossa vida aberta na internet e tudo que os chefes de Estado fazem ou planejam, isso mexeu com a comunidade internacional. Então, nós temos que pensar nessa liberdade de expressão e o direito à privacidade que são defendidos pelo Brasil. A resolução, professora, ainda faz menção ao artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que cita justamente o direito dos cidadãos de se proteger dessas práticas. É uma das coisas, isso está dentro do pacto, o Pacto de Direitos Humanos, Direitos Universais, que foi assinado no passado. É o direito à vida, o direito à liberdade. E o que nós temos agora é simplesmente essa violação da soberania nacional em divulgar sem autorização dos governos todas as falas, todas as reuniões e todos esses segredos, principalmente no que se trata de economia, no que se trata dos editais antes deles serem colocados, transparentemente pelo governo, e essas informações serem violadas pelos outros estados. No caso que nós tivemos aí, é todo esse contexto do governo norte-americano, que trouxe à tona não só a presidenta Dilma Rousseff, mas também a premier da Alemanha terem
as suas falas e os seus documentos vazados. E é interessante porque mesmo mediante essa preocupação que a senhora mesmo citou, a proposta apresentada recebeu a adesão de 55, né? De 55 países. 55 países. Isso é importante. Então, é esse direito da privacidade. São mais de 200 páginas e 40 recomendações, né, que estão sendo analisadas por todos os países e por todos os chefes de Estado. Além de também essa responsabilidade das empresas de guardar os dados. As empresas telefônicas, né, ou empresas terceirizadas. Você veja bem, os Estados Unidos, eles estão espionando mais de 8 milhões de pessoas por dia. E essa é uma força perigosa e também o colapso do Estado de Direito. E o que você ressaltou, além do colapso do Estado de Direito e dos direitos humanos no Ocidente. Como é que nós vamos lidar com essas questões públicas da liberdade de expressão? Existe uma disputa acirrada pela informação. Os governos hegemônicos, assim como os governos totalitários, eles sempre primaram pela espionagem. E eles odeiam críticas, né? O que está acontecendo agora com o governo norte-americano é que o governo está sendo criticado. E as discussões estão sendo travadas também em torno da governança da internet e da era digital. É uma máquina muito poderosa. Nós sempre lidamos com essa questão do que é poder, qual país que tem mais poder do que o outro, mas realmente todas as pessoas estão muito preocupadas em falar pelo telefone ou mandar qualquer coisa que possa comprometer o governo ou nos comprometer pela internet. Quer dizer, o que está em pauta é essa pressão por mais transparência e democracia nos governos. Sabemos que é uma época de ouro para o jornalismo e para a comunicação como um todo. Mas esses valores compartilhados pelo movimento digital cria e demanda um novo corpo político. É todo um interesse público que se levanta para defender os seus direitos. E nesses direitos nós temos aí a luta pelo futuro. O que nós temos que pensar nesse contexto é que está havendo um sequestro muito grande de informações. Não está existindo mais, está havendo uma quebra de soberania e nós temos que defender a garantia de direitos básicos, de liberdade política, de independência econômica, independente de qualquer país. A proposta, professora, ela pede aos países que examinem os seus procedimentos, as práticas, legislação sobre vigilância e intercepção das comunicações, e até mesmo o que a senhora dizia agora há pouco, no que corresponde ao armazenamento de dados pessoais, incluindo aí monitoramento e outros detalhes. Agora, é curioso porque, mesmo sendo um passo ousado, já que coloca em risco direitos humanos, outras garantias, a resolução não obriga as mudanças. É porque vai depender dos governos de acatarem ou não. E na maioria das vezes, mesmo quando os governantes participam dessas cúpulas internacionais e grandes temas de direito,
eles não são obrigados a colocar em prática. Você veja que nós já tivemos vários problemas assim, históricos com outros governos e com o governo norte-americano, principalmente essa vigilância estadunidense. No final dos anos 90, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos usou um esquema de interceptação de comunicações para analisar uma licitação que estava aberta de controle de voo na Amazônia, o programa CIVAN, né? E que acabou sendo vencido por uma empresa francesa. Quer dizer, essas tratativas do Brasil, não só com os Estados Unidos, mas também com os europeus, essas tratativas foram reveladas. E os jornalistas brasileiros que se empenham, que trabalham de forma ferrenha nessa área, eles fizeram muito barulho para derrubar essa licitação. E não deixar nas mãos de uma empresa norte-americana. Hoje, esse aparato de espionagem do governo do presidente Barack Obama, ele está focado em obter informações econômicas de empresas que são empresas nobres no Brasil, como a Petrobras, a Embrapa, a Embraer, e também essa vigilância de toda a região amazônica, que é muitíssimo rica. Nós temos aí as questões de diplomacia internacional e temos também uma questão de relações internacionais. O que nós temos que fazer é combater essas ações que são predatórias ao governo do Brasil. Cada cidadão, ele também tem que lutar para que não é só assinar um protocolo, mas que esse protocolo possa realmente ser respeitado pelos governos, e nós temos que criar sistemas com o que eles chamam de código-fonte aberto, que é o software livre, evitar os sistemas fechados, geralmente os sistemas estrangeiros, que possuem políticas de privacidade e diversos mecanismos que estão a serviço da empresa norte-americana de vigilância. O sistema do National Security Agency, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Nós temos que defender o marco civil da internet, não como uma forma de extinguir a espionagem. A espionagem vai continuar, mas tornar esse tipo de ação ou esse tipo de espionagem ilegal. Garantir que os nossos rastros digitais possam ser armazenados, processados, mas de uma forma transparente, não que fira a soberania do nosso país. Bom, antes mesmo de ir à votação pela Assembleia Geral, a resolução recebeu a assinatura de apoio de outros 21 países, entre eles também a França e Espanha. Agora, então, professora, parece que é preciso aguardar a repercussão, a adesão dos diferentes países. Acho que o governo do Brasil, ele tomou uma posição assim corajosa, um momento em que a presidenta Dilma se recusou a ir para uma reunião oficial em Washington, em protesto contra essa violação da sua intimidade e da intimidade dos documentos sigilosos do governo brasileiro, ok? Então, o que nós podemos dizer é a nossa preocupação com as violações de direitos humanos e abusos que possam resultar na conduta de qualquer vigilância de comunicações. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação conosco aqui na Rádio Justiça. Eu te agradeço muito.